paz. Que bom, nós vamos agora no nosso tempo da palavra e nós estamos na série Vida com Propósito, né? Quem levou o livretinho para casa, quem não levou, ainda tem lá atrás, a Estela está lá atrás, ela pode entregar se você quiser. Vale muito a pena você levar, você meditar com a sua família. A gente já está ouvindo testemunhos aí de gente que está fazendo no trabalho, gente fazendo em casa e que está sendo bênção. Se você não fez ainda, faça. Lembra que o desafio é você fazer com a sua família aquela meditação daquela semana. São 7 meditações. Nós vamos ao longo das 7 semanas trabalhar esse tema. Nós vimos o primeiro tema na semana passada, que foi Tudo Começa com Deus, e hoje vai ser Você Não É um Acidente. Você não está aqui por acaso. A nossa vida tem um propósito, né? Semana passada a gente viu que não dá para encontrar o nosso propósito de vida buscando em nós mesmos. Não dá para buscar o nosso propósito de vida se não for através de Deus, se não for em Deus, se você não começar com Deus. E para começar com Deus só tem um caminho, que nós vimos na semana passada, não é? Para chegar a Deus só tem uma direção, que é Jesus. Se você não escolher Jesus e não for por Jesus, você vai fazer muita coisa legal, muita coisa boa até, mas não vai dar para chegar a Deus. O único caminho para chegar ao Pai é através do Filho, através do seu Filho Jesus Cristo. E continuando a nossa série de mensagens, hoje o tema é Você Não É um Acidente. Salmo 138, verso 8 diz assim: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque nós podemos crer nessa promessa de que o Senhor não abandona aquilo que é obra das tuas mãos, e nós sabemos que somos obra das tuas mãos. O Senhor nos fez a cada um de nós de uma maneira muito especial, de uma maneira muito singular. Então, fala aos nossos corações nessa noite, ministra aos nossos corações com o teu Santo Espírito. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar que você não está aqui por acaso? Você já parou para pensar que você não é mera obra de um infortúnio qualquer? Você foi criado por Deus e criado de maneira muito especial. Eu estava fazendo uma pesquisa. Você sabe quantos habitantes tem na Terra? Quantas pessoas tem hoje na Terra? Tem um slide aí que vai mostrar para você. E depois, se você quiser, você olha nesse site aí. Eu vou tentar falar o nome em inglês. É World Meters. Alguma coisa assim, tipo o mundo, sei lá, medindo o mundo, alguma coisa assim, né? Sara, depois você me ajuda aí. Mas tem esse site aí, é muito legal, porque eu tirei essa foto aí hoje à tarde, era umas 4 horas da tarde mais ou menos. Ali é legal que você acompanha quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo, tem um monte de informação ali, mas naquele horário, às 4 horas da tarde hoje, aí está a estatística não, mas a ideia, né, que nós como mundo somos 7 bilhões 945 milhões 664 mil 663 pessoas. Naquele momento que eu dei o clique ali para tirar essa foto, depois isso aí já mudou de lá para cá. Ele está o tempo todo mudando. 7, quase 8 bilhões de pessoas. E nenhuma, absolutamente nenhuma, é igual a outra. Se a gente for contar quem está nascendo e quem já nasceu, né, para trás aí, que já morreu, que não está fazendo parte dessa conta, ele só está contando os vivos aí, gente. Só que de alguma maneira está vivo. É claro que é uma estimativa, né? Você tem ideia do que é isso? 7, 8 bilhões de pessoas e nenhuma iguais às outras? Nada. Até aquelas que são gêmeos univitelinos, né? Que você olha assim, é tudo igualzinho. Ah, o pai e a mãe sabem que tem diferença, não sabe? A gente olha, não sabe, mas o pai e a mãe sabem que aquele é o João, o outro é o Davi.
A gente olha lá para os filhos do pastor Tiago, eu não sei quem que são os meninos, não. Eu tenho que perguntar assim, quem é você, menino? Aí ele fala o nome, então agora eu já sei quem é o outro. Mas não são iguais. As nossas digitais não são iguais. Nossa personalidade não é igual. Deus fez você de uma maneira muito especial. Ele pensou em você. Deus, quando criou a mim e a você, Ele tinha algo tremendo para as nossas vidas. Ele não criou a mim e a você simplesmente para, mais um aí, vamos ver o que vai dar desse aí. Vamos ver até onde ele vai. Ele criou a mim e a você com um propósito incrível. Às vezes pode acontecer de um pai e uma mãe ter um filho meio inesperado, assim, tipo assim, falhou, foi. Não estava muito planejado. Mas com Deus isso não acontece. Com Deus isso não acontece. E se em algum momento na sua vida você se sentiu um filho meio fora do esperado do seu pai, do planejado do seu pai, saiba que Deus esperou por você, Deus pensou em você, Deus criou você. Deus quis criar a mim e a você, Deus quis criar a cada um de nós. E essa singularidade de cada um de nós é o que nos faz semelhantes a Ele. Não vai assim que o texto lá de Gênesis diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o diabo veio e o pecado veio e tentou deturpar isso. Mas isso também não fugiu do plano de Deus. E em Cristo Jesus, Ele redimiu e redime e conserta isso que o pecado todo tentou desconcertar, que o pecado e o diabo tentou atrapalhar. Em Cristo isso é consertado e a gente pode de novo estar ligado lá com esse Deus, que é onde tudo começa, que é onde a gente encontra sentido, que é onde a gente encontra razão para viver. E é muito importante que você viva sobre essa verdade, sobre essa convicção, de que você não é um acidente, você não é obra do acaso, você tem um propósito, você tem uma missão a cumprir, e você precisa compreender qual ela é e viver por ela. Você precisa compreender qual ela é, e você precisa seguir os passos que essa mesma convicção e essa mesma missão te dá. Mas para isso você tem que entender e aceitar você mesmo como um filho de Deus e compreender que você não está aqui por acaso. E nós vamos ver hoje pelo menos 3 verdades muito claras do porquê eu e você não somos um acidente. A primeira delas é que eu e você não somos um acidente porque nós somos únicos. Você é único. Não existe absolutamente ninguém igual a você. Salmo 139, verso 15, diz assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. O fato de você ser único, de não ter ninguém nesses quase 8 bilhões de habitantes que vivem junto com você na terra, é porque Deus quis e sonhou com você de modo muito especial. Eu e você não somos uma linha de produção. Quem trabalha com produção aí sabe, né? Vem a maquininha assim, corta, faz igual, corta, faz igual, corta, faz igual, corta. Não é assim? Né? Você viu que eu faço até efeito sonoro, né? Corta, faz igual, corta. Eu sei como é que funciona lá. Se não tiver o não vai dar certo. Dá rejeitada aquela peça. Mas é assim. Nós não somos obra de uma produção em série, onde Deus vai lá e troca o molde de vez em quando, aí muda uma característica e faz uma série daquele, aí troca o molde e faz uma série de outras pessoas. Não. Eu e você somos únicos, especiais.
Deus colocou sobre mim e você algo que só você tem, algo que só eu tenho, um talento, um dom, uma habilidade, que só você pode desenvolver, mais ninguém. Aí você vai falar assim, não, pastor, mas tem muita gente que tem habilidades parecidas. Você pega aqui, o Fabrício toca violão, né? Eu também toco violão, mas não dá para comparar, né? Mas ninguém nunca vai tocar violão igual o Fabrício toca. Porque essa característica é dele. As pessoas podem até imitar. E aí, existe algo que eu acredito muito, que é aquilo que é sua missão, e que o Senhor deu a missão para você realizar, ninguém mais vai realizar. Isso não vai frustrar os planos de Deus, é claro. Se você não fizer o que é para você feito, Deus vai levantar outra pessoa e vai fazer, mas ninguém vai fazer do jeito que você faria. E o problema é que quando eu não entendo isso, e quando eu não aceito isso, e quando eu não faço isso, o que vem no meu coração é frustração. Porque eu não estou realizando aquilo que eu nasci para realizar, eu não estou vivenciando, não estou experimentando a alegria de cumprir um propósito que era meu. Outro até fez, mas era meu. A única coisa que eu gosto que o outro faça por mim é lavar a louça lá em casa. Eu lavo sempre, daí quando o outro lava, eu falo, esse propósito eu estou livre hoje. Mas sabe, quando você realiza aquilo que é propósito de Deus para você, compreendendo e aplicando os dons, talentos e habilidades que Ele deu, a vida começa a ter um sentido, e você começa a experimentar uma alegria e uma satisfação que começa a encher o seu coração, porque Ele colocou sobre você algo que é só seu. 1 Coríntios 12, versos 4 a 7 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Olha o detalhe desse texto. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Cada um. O Senhor depositou sobre você dons, ministérios, maneiras de trabalhar, mas é Ele quem conduz. Lembra da semana passada que tudo começa com Ele? Lembra que você até consegue desenvolver com o seu esforço físico, com o seu esforço pessoal, muitas coisas, mas se não é dirigido por esse Espírito de Deus que colocou sobre você esse dom, essa habilidade, se não é conduzido por Ele, a coisa não é a mesma, o resultado não é o mesmo. Por isso você é único, e por isso, com base nessa exclusividade de você, existe uma outra verdade que precisa ser aprendida e estabelecida, que você não é acidente, porque além de você ser único, você também é útil. Aquilo que você faz precisa ser feito e realizado para servir, para cumprir uma missão. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então existe uma obra, uma ação determinada para você. Você precisa colocar em prática aquilo que o Senhor colocou sobre você. Por isso que você existe, é por isso que Ele te criou. É por isso que você tem que sair da sua zona de conforto e desenvolver as ações e as atividades e as habilidades e os dons que Ele te deu. Infelizmente, muitos por aí, eu não vou usar o que o pastor Odete de vez em quando usa, falando, né, aquilo que aquele cantor gospel fala, porque esse aí não dá para brincar com esse aí não. Mas muitos aí vivem uma vida meio na filosofia do Zeca Pagodinho, né?
Como é que é a filosofia do Zeca Pagodinho? Conhece. O povo conhece. O povo sabe. Deixa a vida me levar, não é assim? Canta muito, né? Ainda vai cantando para o trabalho. Deixa a vida me levar. Eu também sei, viu? Não dá para viver assim. Ninguém existe para viver dessa maneira de deixa acontecer, vamos ver para onde vai dar. A gente escolhe assim e acha que vale a pena viver a filosofia do deixa a vida me levar, porque é mais cômodo, dá menos trabalho, eu assumo menos responsabilidades. Sabe por quê? Porque se der, deu. Se não der, vamos embora. Se eu conseguir, consegui. Se não conseguir, tá bom. Deixa para lá. Se der, eu tento de novo. É mais fácil, não é? Lembre-se que você foi criado com um propósito para ser útil. E ninguém consegue ser útil deixando a vida levar. Não existe propósito numa vida que se deixa viver. Você precisa escolher viver aquilo que Deus tem para você. Não caia no engano de achar que você é que sabe o que é melhor para você. Não caia no engano de querer tomar suas próprias decisões, como eu já fiz uma vez, dizendo que eu queria viver a minha vida. Não caia no engano de querer viver a sua vida, porque a sua vida só vai fazer sentido quando for o que Deus tem para você. Você só vai conseguir se sentir útil quando desenvolver as ações, as atividades, os ministérios e os dons e as suas habilidades que foram aquelas dadas por Deus para você. Existe um propósito para que tudo isso aconteça. E esse texto que lemos, o texto que lemos de 1 Coríntios, ele é muito claro, porque diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. O que você faz não é para você mesmo, se sentir útil, não é simplesmente para atender as suas próprias necessidades, não é simplesmente para você realizar os seus próprios sonhos, ter as suas próprias conquistas. Você só vai se sentir útil de verdade quando você entender que você precisa servir. Nós só somos úteis quando servimos uns aos outros. Não é isso que Jesus ensinou? Aquele que quiser ser o primeiro, que faça o quê? Que sirva. Você está servindo? O que você poderia fazer que você não está fazendo? Pastor, você está falando assim, mas você não conhece a minha caminhada. Você não sabe do meu dia um terço. Durma meia-noite para levantar às 5, pastor. Saio cedo, pego a minha VMAX e vou de chuva para o trabalho, pastor. Você não sabe. Como é que você fala assim, que você não está cumprindo? Não é assim. Não estou servindo. Não é assim. Sempre que dá um tempinho ali, né, a gente consegue, né, ajustar a agenda e a gente faz, né, então não fala assim. Mas é isso que Deus quer de você? O problema é que a gente mistura muito o servir uns aos outros e o servir a Deus para ser útil com uma ação religiosa, com atividade religiosa, e não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você sirva com os dons, talentos e habilidades que você tem, onde você está. É a hora que você acorda, é no caminho para o seu trabalho, é lá no seu trabalho, é com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos, com seus amigos da escola, com seus parentes, com seus familiares, é onde você está que você vai ser útil.
E é claro que você vai servir aqui também, nesse meio, na igreja, você vai servir aqui também no corpo de Cristo. Mas cuidado, para você não transformar a sua vida de utilidade para Deus em uma vida de ativismo religioso. Porque isso também não vai te trazer satisfação. Isso só vai te trazer frustração. Deus não te deu essas habilidades porque Ele precisa delas. Deus te deu essas habilidades porque você precisa delas. Parece muito estranho a gente falar isso. Até porque o próximo ponto vai parecer até um contrassenso. Mas Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Você já parou para pensar nisso? Deus deixa de ser Deus, ou Deus vai ser menos Deus, se você desistir de fazer o que você tem que fazer? Você acredita que vai? Nessa relação, quem que precisa de quem? É isso mesmo. Nós precisamos de Deus. Porque a nossa razão de existir está nele. E é só nele, é só por ele, é só para ele, não tem como ser diferente. Mas tem uma outra verdade que é tão especial quando eu entendo, que é por isso que eu falei que pode parecer um contrassenso com essa, é que eu não sou um acidente, eu não sou obra do acaso, porque além de ser único e além de ser útil, eu sou amado e amado por Deus. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor nós somos predestinados, em amor nós somos escolhidos, em amor nós somos criados, formados. Deus não precisa de você, mas Deus escolheu amar você. Acima de qualquer outra coisa da criação, Deus escolheu amar você. E a gente tem a mania de dizer que nós não somos perfeitos, né? A gente olha para a criação, para as coisas maravilhosas que Deus fez, a gente vê uma perfeição em tudo, não é verdade? A gente falou na semana passada aí do universo, dos não sei quantos bilhões de galáxias que tem, e é tudo tão perfeito, tudo roda tão direitinho, né? O sol está lá, a terra vai girando, aquelas coisas todas de quem estuda aí, é geografia, é? Não, não é geografia, né? É física? Não? O que eu vou falar? Eu vou falar de translação, de rotação, né? Não, mas na escola a gente não estuda astrologia, né? Mas funciona tudo perfeito, não funciona? Não é tão perfeito isso? Aí você fala assim, nossa, mas eu sou tão imperfeito nessa criação toda, mas sabe? Nessa perfeição dessa obra grandiosa, maravilhosa de Deus, Deus fez você e Ele escolheu amar você. E você se sente imperfeito. Que coisa! Por que isso? É porque talvez você não entendeu ainda que você foi criado em amor. E Ele escolheu amar você. Talvez você se sinta imperfeito porque você continua achando que você simplesmente nasceu, aconteceu. Você é um ser perfeito, criado por Deus, e quando eu falo de perfeição, não estou falando de perfeição ou imperfeição física. Eu não estou falando de enfermidade, eu não estou falando de faltar um dedo. Eu, esse dia, quase perdi um dedo ali, né? Vocês lembram? Não é disso que eu estou falando. O nosso Pai, o nosso Criador, Ele não olha para isso. Ele olha para cada um de nós, para a nossa essência, e diz assim: Fernando, eu te fiz perfeito, Fernando, eu escolhi amar você. Eu tenho um propósito para você. O
problema é que essa separação e essa busca e essa coisa que mexe com a gente, da gente tentar descobrir o para que a gente existe, a gente fica tentando buscar dentro de nós mesmos, a gente fica tentando olhar para as coisas que a gente faz, e aí quando você faz, você pisa na bola, porque você realmente não tem essa condição de acertar sempre, e aí você tenta de novo, e você não consegue, e você fica naquele tenta e retenta, e não dá certo, e aí uma hora dá um pouquinho certo, e depois não dá de novo, e você fica, puxa, alguma coisa está errada, e você fica preso nisso, e é isso que faz com que você se sinta imperfeito, isso faz com que você se sinta incapaz, mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para você e dizendo assim: eu escolhi amar você. Nós fomos criados por Deus para sermos alvos do amor dele por nós. Deus fez você para amá-lo. Não fez você com nenhum outro propósito. E é por isso que nós falamos no começo que Deus resolveu o que o pecado chegou para distanciar, para separar. Deus resolveu isso em Cristo, porque Ele ama você. Isaías 46, versos 3 e 4 diz assim: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam na nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos. Olha essa frase: vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Você acredita nessa verdade da palavra de Deus sobre a sua vida? Eu tenho sustentado você desde que você foi concebido. Eu tenho carregado você desde o seu nascimento. Eu escolhi amar você. Não se preocupe, não fique tentando mais sozinho. O caminho não é esse, não é por aí. Não é pelas suas próprias forças, não é pela sua própria capacidade. O que eu tenho para você é muito maior do que isso. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos de cor o versículo que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Qual que é esse versículo? Amém, amém, amém. Mas Isabel recitou João 3,16, é esse mesmo. Nós vamos recitar esse texto de novo, mas eu queria que você fizesse um exercício. Talvez você já tenha feito isso outras vezes, mas eu quero que você faça de novo. E você vai recitar esse exercício colocando o seu... Recitar esse versículo, fazendo o exercício de colocar o seu nome no lugar do mundo e no lugar de todo aquele. Vamos fazer junto? Vamos lá? Vai ser Pode falar alto e não tem problema, que você só vai falar o seu, vai dar uma muvucada na hora de falar o nome aí, mas não tem problema, é assim mesmo. Vamos lá? Porque Deus amou o Wellington de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o Wellington que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Essa é uma verdade de Deus para você. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, Ele está dizendo assim: eu te amei, Sara, eu te amei, Carol, eu te amei, Emily, eu te amei, Joana. Não dá para citar o nome de todo mundo aqui hoje, mas eu amei você de tal maneira que eu mandei o meu filho. Eu te amei, Gilberto. Gilberto, primeira vez que está aqui hoje. Wellington, o meu xará. Eu te amei, Wellington. E dei meu filho por você. Você foi criado para ser amado, você não é obra do acaso.
Você foi criado de maneira única. Não tem ninguém, absolutamente ninguém igual a você. E você tem uma utilidade para Deus que é enorme. Só basta você deixar Ele trabalhar na sua vida. Basta você dizer para Ele assim: tá bom, Deus, tudo isso que o Senhor tem para mim eu vou fazer. Só que você precisa ir comigo. E Ele vai. Porque Ele prometeu que Ele nunca vai deixar a mim e a você. Todos os dias. Não é isso? E eu estarei sempre com vocês. Até quando? A consumação dos séculos. O século já consumou. Ele está com você. Por que você vive como se Ele não estivesse com você? Baixa a tua cabeça. É hora de você perguntar para o Senhor como está a tua vida. E é hora de você dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais achar que eu sou fruto do acaso. Eu não quero mais viver de maneira displicente. Eu não quero mais simplesmente deixar a vida me levar. Eu quero viver para o Senhor. Porque é só no Senhor que eu encontro a resposta que eu preciso. Eu quero viver no Senhor, porque é só no Senhor que eu descubro que eu fui criado como um ser único, um ser sem igual. E eu quero viver compreendendo a importância de quem eu sou. Quero viver compreendendo que eu tenho esse grande propósito em Ti. Eu quero viver não mais entre erros e acertos, simplesmente tentando conquistar coisas e alcançar objetivos, mas eu quero viver os dons, ministérios, habilidades, talentos, capacidades que o Senhor me deu para ser útil para o Senhor, útil para o meu próximo, útil para aqueles que estão ao meu redor, útil na minha casa, com a minha família, útil no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, com o meu patrão, com os meus companheiros de trabalho. Se você talvez tenha o seu negócio, útil com aqueles seus funcionários, útil com os meus colegas de escola, útil com os meus vizinhos, útil quando eu estiver fazendo compras, útil quando eu estiver andando pela cidade, quando eu estiver no ônibus, porque eu quero servir ao Senhor. E ser útil é cumprir o propósito do Senhor na minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E eu faço isso, Senhor, porque eu tenho a plena convicção de que eu não sou um fruto do acaso, porque eu sou amado pelo Senhor. Eu quero experimentar esse amor, eu não quero mais viver longe dele. Naqueles dias que tudo parece difícil, complicado, é que é esse amor do Senhor que vai inundar o meu coração. É esse amor do Senhor que vai me dar força para continuar. É me sentir amado que vai fazer me levantar da cama todos os dias para seguir em frente. É com base nesse amor que eu vou viver. Porque eu não sou um mero fruto do acaso, eu sou fruto do Teu amor. Eu fui criado para ser amado pelo Senhor. Eu quero me sentir amado, amada do Senhor. E eu quero amar com esse mesmo amor as pessoas que estão ao meu redor. Não me deixe mais, Senhor. Não me deixe mais achar que eu sou insignificante quando eu olho para a tão grande obra do Senhor. Eu tenho um valor inestimável. Eu tenho um valor que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Eu tenho um valor que valeu o preço de sangue, o sangue do Filho unigênito do Pai. Aquele que não tinha pecado e que se fez pecado por mim. Eu tenho valor porque o próprio Deus morreu no meu lugar, a maior prova de amor que qualquer pessoa poderia experimentar.
Eu quero viver com base nesse amor. Eu quero fazer com que a minha vida tenha sentido e sentido no Senhor. Sentido com base nessas verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser renovado. Eu quero viver a plenitude do que o Senhor tem para mim. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, eu vou conduzir você numa decisão. Mas continue de cabeça baixa, de olhos fechados, em oração. E deixe que essa canção fale contigo um pouquinho. Eu tenho certeza que hoje é a oportunidade de você sair daqui diferente de como você entrou. Muito mais convicto de quem você é, do próprio Senhor. Senhor, eu quero reassumir esse compromisso, entendendo que eu sou alguém especial, criado pelo Senhor. Amém. Amém. Eu não quero mais viver de maneira displicente. Eu não quero mais viver de maneira a não cumprir o propósito do Senhor. Eu quero simplesmente realizar aquilo que o Senhor tem para mim. Não importa o que eu vou ter que deixar de lado, não importa o que eu vou ter que deixar para trás, porque a minha vida de fato só vai fazer sentido quando eu estiver com o Senhor. Eu quero experimentar esse renovar do Teu Santo Espírito em mim, para que a minha vida seja realmente uma vida útil de quem é amado pelo Senhor. Vamos continuar cantando? Renova-me.
Senhor, necessita mais do Senhor. Transforma, quebra, faz de novo. O Senhor tem esse poder, essa capacidade de nos refazer novamente. Não faz isso, Senhor. Faz isso para que a nossa vida possa ter um sentido verdadeiro para o qual nós fomos criados pelo Senhor. Não queremos viver nada diferente disso. Não queremos viver nada de nós mesmos mais, mas queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos mais deixar a vida nos levar. Não queremos mais ter o sentimento de que somos fruto de um acidente, de um acaso, mas queremos viver a plenitude da vontade e do propósito do Senhor para as nossas vidas. E agora eu peço a bênção do Senhor e a confirmação do Teu Santo Espírito, o selo do Teu Santo Espírito na vida desses queridos irmãos e irmãs que levantaram, dizendo: Senhor, eu quero sentir isso, eu quero ser renovado pelo Senhor, eu quero viver com um propósito. Então confirma nos corações desses nossos queridos, que eles possam experimentar a graça do amor, da bondade, a cada manhã, a cada novo dia, o Senhor renovando as suas forças e eles caminhando em alegria, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mas em alegria, por cumprir o real propósito para o qual eles existem. Muito obrigado, Senhor. E agora nós pedimos que o grande amor, o amor incondicional do Deus Pai, que a graça preciosa, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco, o teu povo, e com todo o teu povo, espalhados pela face da terra,